Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Eu estou falando do Flávio Pimentel. O Flávio Pimentel, ele é o CEO da New Work e a gente vai falar um pouquinho sobre um tema super importante, que é soluções aí, gerenciamento de Workplace Management. Muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui, Flávio. Totalmente minha, Léa. A gente sempre tem conversas muito ricas, né, trazidas por vocês e, sem dúvida, eu espero ajudar aí o pessoal de alguma forma. Nesse que está sendo ainda um momento de tantas dúvidas, interrogações e incertezas com relação ao assunto workplace, né? E agonias e angústias também, só para completar, né? Mas vamos em frente. Acho que o pessoal realmente está bastante angustiado, né? Quer dizer, qual é a direção tomar exatamente nesse momento onde a gente está vivendo em momentos híbridos, né? Alguns momentos em um home office, alguns momentos no espaço de trabalho tradicional. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você atualizasse aí a nossa audiência. Fala um pouquinho da New Work, o trabalho de vocês. A New Work agora é New Work, né? O nome, a gente, na verdade, era CIT, né? A CIT é uma multinacional brasileira de tecnologia bastante consolidada no mundo. E éramos uma área de negócio, né? De Workplace Management dentro da CIT, que tem uma agenda muito mais ampla, né? De transformação digital. Isso evoluiu para um Corporate Venture e gerou um spin-off, de fato, que nesse momento do spin-off se consolida um brand autônomo, né, que é a New Work, mas é a continuidade de um trabalho já sólido que a gente vinha realizando dentro desse mercado. Muito bem, Flávio. Então, como a gente estava conversando, né, a gente vê aí, na verdade, uma ansiedade bastante grande das pessoas que são responsáveis pela gestão dos espaços de trabalho, não só, né, do espaço físico, mas também do pessoal que está trabalhando anywhere, que a gente fala. E eu sei que vocês têm uma plataforma bastante importante, né, que ajuda muito o gestor nessa demanda. Eu queria que você explicasse para a gente aqui como é que ela funciona, né, e quais são os benefícios que ela traz aí para os gestores no dia a dia, para a gestão desse novo desafio de trabalho. Eu acho que esse é um momento muito especial para o gestor de workplace, porque é uma chance também dele virar uma página dando um passo de 10 anos, né, eu diria, né? Todo mundo está falando de que a pandemia foi um túnel do tempo. Eu acredito que para o gestor de facilities é uma grande oportunidade dele olhar a gestão de uso, né, a experiência do colaborador, entender que o lado do facilities, ele existe um lado operacional, de manter as coisas em pé, mas existe o lado de cuidar para que essa experiência do uso do espaço ela aconteça. Isso não é algo trivial. A gente brinca que hoje o pessoal está vivendo a febre do app do agendamento, como se o app do agendamento fosse a solução de tudo. Isso é uma grande armadilha, né? O chamado app do agendamento é a ponta de um iceberg, e o iceberg tem que ser entendido. Porque, de fato, assim, em um momento em que o workplace é totalmente pouco demandado, como é o que a gente está vivendo agora, isso é uma situação em que é tentador olhar que se você só precisa botar um recurso para a pessoa ter uma facilidade de agendar suas coisas. E isso é uma grande armadilha, por quê? Porque daqui a 5, 6 meses esse cenário já não vai ser mais o mesmo, né? E aí a gente vai ter um problema muito profundo de workplace, de space planning, de experiência, de caos interno, que só appzinhos de agendamento não vão resolver. Muito bem. E assim, o que você orientaria, então, na verdade, esses gestores a ficarem atentos, né? Como é que eles podem pensar, não só no momento, mas daqui a 6 meses, né? Quais seriam as suas orientações enquanto um profissional que é especialista na área e trabalha com desenvolvimento de plataformas para atender essas demandas? Olha, eu acho que eu vou falar do mundo ideal, né? A gente tem que tentar falar do mundo ideal na tentativa de que gestores eles consigam ter as suas mobilizações. Esse não é um trabalho para se fazer sozinho, né? Esse é um trabalho integrado, é um trabalho com TI, com recursos humanos junto ao facility, porque ele é um cenário, a gente está falando de cenários mutantes. Cenários mutantes envolvem competência, soma de competências, né? É muito importante se entender que quando a gente está falando de entender comportamentos, né, a principal ponto é entender comportamentos, né,
e comportamentos em diferentes escalas da pirâmide. A gente está falando de toda a pirâmide organizacional nesse momento, né? A gente está falando de engajamento de time, de manutenção de engajamento de times, de ambiente de concorrência individual. Então, isso é algo que precisa de uma soma de competências. Agora, é importante também entender que, assim, o mundo da experiência do colaborador, ele é um mundo que ele é parecido com o Customer Experience, né? Não é um mundo onde você simplesmente entuba regras. Entubar regra não é uma alternativa, ela é uma grande ilusão de modelos de gestão, porque eles criam falsos ambientes, né? E falsos ambientes no tempo viram caos, né? E culturas negativas, né? Então, acredito que essa volta dentro do que, se for, né? Tem gente que não vai optar pelo modelo híbrido, tem gente que vai voltar para o presencial full, tem gente que vai apostar no remoto totalmente, mas considerando qualquer que seja os três possíveis combinações, é importante entender que do lado de tecnologia não é só um problema de software para isso parar em pé, né? Não é, porque não tem como, assim, não tem como ser só um problema de software por um simples motivo. O colaborador, ele não pode ser colocado na responsabilidade de manter o ambiente corretamente funcionando. E quando você tem uma solução só de software, você está colocando de que o cara que é o usuário, ele vai estar tendo a preocupação de fazer tudo funcionar certinho. Ele é um usuário, ele não é um administrador de ambiente, né? Sim. E aí, essas coisas não funcionam por aí. Então, a parte de plataforma, de entender jornadas de uso diferentes do workplace, o Lego que ele faz parte do entendimento e dessa soma aí dessas três partes. Tá, agora sim, com a pandemia, como você falou, a gente tem aí as três modalidades que na verdade elas vão ser o nosso próximo momento. O que eu queria saber de você é como que eu, né, enquanto um Facility Manager, eu tenho toda essa demanda, quer dizer, por onde eu posso começar? Tudo bem que você já disse, né, na verdade é uma integração de várias áreas para que essa solução ela possa chegar em pé. Mas eu não sei, por exemplo, se você recentemente teve algum caso onde você ajudou alguma organização a trabalhar dentro desse contexto e, na verdade, levou ela para um caminho que é satisfatório. Se você puder compartilhar esse case com a gente, seria importante. A questão principal aí é o seguinte, a gente não está falando só de ferramenta, né? Eu vou comprar uma ferramenta e vou botar um plug and play, fazer um setup, treinar os meus colaboradores e ponto, né? Isso, infelizmente, não dá para funcionar assim, porque é aquilo que eu comentei lá atrás, a gente está vivendo cenários mutantes, a gente vai sair das ondas sanitárias e vai começar a viver ondas comportamentais. Então, a gente está tratando de algo em que o ferramental ele tem realmente conseguir ser mutante no tempo, porque você não vai botar um negócio para funcionar hoje e vai acreditar que aquela mesma coisa daqui a 6 meses vai estar conseguindo parar em pé do mesmo jeito. Então, a gente tem uma missão nossa de acompanhar esses cenários para entender como é que eles vão mudando e adaptar e fazer sugestões de adaptação. É um momento que tem que se entender como um momento de experimentação, um momento de aprendizados, né? Os aprendizados, eles tiveram uma fase lá atrás, quando começou a pandemia, e eles vão começar a viver um outro aprendizado, né? Teve empresas que já voltaram aí antes da fase roxa, nos 40% e tal, já estavam começando a experimentar algumas complicações. Por quê? Porque viram um ambiente de uma dinâmica que não estava sendo vivida antes, né? E vão ter ainda ambições a serem percebidas mais adiante de relações de custo mesmo, né? Parece óbvio que dentro de um ambiente híbrido você tenha espaço para otimizações de custo, né? Que é um drive sempre muito forte na área de facilities, né? E isso tudo vai exigir que você não tenha um prejuízo de engajamento das pessoas, um prejuízo de produtividade, porque assim, quando tudo está nos extremos, a coisa é muito mais simples, porque todo mundo está na mesma situação. Ou você está tudo presencial, ou você está todo remoto, está todo mundo igual. Agora, quando uma parte está aqui, outra parte está lá, e quem está aqui tem uma dinâmica
e quem está lá tem outra, isso no tempo, isso vai criando problemas de comportamento e de reflexos no uso no aproveitamento do workplace. No final das contas, resulta de várias formas. Abertura de chamado, reclamação disso, reclamação daquilo outro, e um ambiente que vai criando gradativamente uma cultura ruim. Esse é o grande risco, né? Porque essas coisas elas vão acontecendo lentamente, mas de uma maneira extremamente sólida. E para reverter essa bola de neve depois que ela desceu a ladeira, a gente está tratando de uma situação muito mais complicada do que tratar ela no comecinho, né? Certo. Flávio, você acabou de falar para a gente que é uma coisa super importante, que as organizações sempre levam em conta aí a questão do drive do custo. E, infelizmente, né, o drive do custo, principalmente agora que a gente está numa economia que está um pouco recessiva, ele ganha ainda mais atenção. Então, assim, se você tivesse que orientar hoje, né, um profissional de facilities, olha, eu estou na demanda, eu estou no meu desejo de fazer com que tudo isso funcione melhor. Quais seriam, sei lá, 3 dicas ou 5 passos que você orientaria esse profissional? Por onde começar? Como é que eu posso começar a pensar uma estratégia eficiente para a organização do meu workplace, seja ele híbrido ou não, né? Como é que eu posso trabalhar para fazer com que o meu espaço realmente proporcione ao usuário uma boa experiência e que, além da boa experiência, isso realmente seja efetivo para a organização, né, em termos de resultado? Os três já assumem o pré-requisito dessa integração de áreas, né? As áreas têm que estar integradas, facilities, RH e tecnologia. Uma vez que você tem essa integração como pré-requisito, aí você vai começar a entender o seguinte: bom, quais são as características de demanda, né? Quem são os meus usuários? Quando a gente está falando de experiência, a primeira dica é conheça seu usuário, para entender qual é o problema que você tem que resolver. Parece coisa muito básica, mas a primeira coisa que a gente tem que perguntar é qual é o problema que eu tenho que resolver. Ele não é igual para todo mundo, né? Sim. Na hora que você tem um workplace como um todo, às vezes a gente quer dar aquela solução para todo mundo e a generalização, ela infelizmente ela não é muito apropriada. Então você tem que primeiro, a primeira dica é entenda as características dos seus grupos de demandadores, né? Uma vez que você está entendendo como é que eles são, aí você pode começar a ir para o passo 2, que quais são as dinâmicas que esses grupos efetivamente vão demandar, né? Dentro do workplace, dentro do momento hoje, quais são as possíveis situações que esses grupos isoladamente têm. Os negócios mudam no tempo, né? A gente tem que olhar o histórico de demandas do passado e tentar olhar, óbvio, adaptado para o que a gente vai ter, né? E aí você, em função disso, aí você vai para o passo 3, que é o quê? O que é que eu tenho de ferramental para suportar esse processo? E ele vai ter que ser um ferramental flexível, mutante. Ele vai ter que ser um ferramental que, às vezes, para um pedaço da empresa vai funcionar de um jeito, para outro pedaço vai precisar de outros recursos, né? Por quê? Porque não dá para pensar que uma área de RH, que pessoas de RH são a mesma coisa de uma área de cartão de crédito, por exemplo. São dinâmicas Sim. totalmente díspares de utilização. E aí você vai ter que olhar o seguinte, o que é que você tem de plataforma, de tecnologia que consiga ter essas características. É por isso que a gente volta àquela história da ponta do iceberg. Na hora que você só está olhando a ponta do iceberg, você vai acabar optando por uma plataforma que é limitada. Ela é bem útil naquele momento inicial, mas daqui a pouco, quando o caldo engrossar, né, como a gente brinca às vezes, a situação ela fica mais complexa, né? Certo. Essas 3 dicas que eu daria. Uhum. Flávio, você também tem vivido aí já faz bastante tempo, acho que já há alguns anos, né, exatamente o dia a dia das organizações quando a gente fala em espaços de trabalho. Se você tivesse, por exemplo, que citar também 3 coisas que você observa que os gestores fazem de forma indevida ou de forma incorreta, o que você poderia elucidar aí a nossa audiência? Olha, Léo, eu diria o seguinte, assim, falar indevido é tão difícil, né? Porque, na verdade, assim, a gente vive um momento de aprendizados acelerados, né? E aprendizados acelerados, eles são sempre uma exigência, não num caráter pejorativo de ignorância ou de incompetência, mas o fato de que você tem que dar um engajamento diferente, tá?
Então, muitas vezes, o que a gente percebe, né, da cultura do controle, né, essa é uma característica muito forte, eu acho, do Facilities, do tentar ter controle, né. Eu tendo a acreditar que isso não é uma boa estratégia, né, quando a gente começa a conciliar as questões de comportamento de gerações que vão mudando, né, os perfis de pessoas, a massa de pessoas, elas vão mudando ao longo do tempo das gerações. Então, essa gestão de controle, ela tem que ser trocada por uma gestão de acompanhamento da experiência, né? Eu acredito que é algo que o mindset do gestor de facilities, ele tenha que ir mudando no tempo para que tudo isso consiga ter uma eficiência maior da atividade do Facility Manager, né? A gente vê essa coisa do estabelecer, como eu não tenho controle, às vezes a impossibilidade de conseguir ter os mecanismos de controle, aí começa a vir um conjunto de regras e de penalidades, né? Aquela coisa do vou cobrar a multa do seu centro de custo por você usar aquele recurso como uma forma de inibir o mau uso, né? Esse tipo de mecanismo, eu não vejo ele conseguir funcionar direito, né? Por um simples motivo, né? Assim, você vai ter que cobrar muito caro para alguém colocar na frente a prerrogativa de que eu vou prejudicar minha atividade de trabalho por conta de alguns centavos ou alguns reais no meu centro de custo, né? Não tem nem liderança que sustenta isso. É por isso que a gente vê esse modelo indo cada vez mais para o fracasso. Óbvio que isso, às vezes, algumas empresas vai mais rápido, outras empresas mais devagar. Então, eu vejo muito essa coisa do mindset, do controle, precisando ser substituído por um acompanhamento de experiência. Agora, acompanhamento de experiência exige que você tenha dados críveis. Isso é outro problemão na área de facilities. Por quê? Porque quando a gente está falando de controlar o custo da luz, do ar-condicionado, do mobiliário, essa coisa é muito bem estruturada. Quando a gente está falando de entender comportamento de pessoas, e aí o mundo mudou da água para o vinho, porque você tem dados muito ruins disso na gestão, né? E aí, na hora que você não tem isso, você não tem uma qualificação de demanda. Na hora que você não tem uma qualificação de demanda, como é que você vai decidir, né? Então é importante haver um entendimento de que esse cenário híbrido, essa mudança na dinâmica do workplace, ela vai exigir que você tenha dados críveis sobre o comportamento, né? É aquela história assim, não adianta você olhar um sistema que está de um jeito e a realidade está de outro. Se você está baseando suas decisões de gestão, né, e seu budget, seu planning, sua chegada na diretoria de um projeto X baseado em uma perspectiva de dados que não é sustentável, vai dar errado. Vai dar errado, né? Então, aí você começa a fazer aquelas emendas também que gastam energia danada, né? Geram um estresse danado. Então, acho que esse momento é um momento muito especial para o Facility Manager. Porque se ele começar a construir essa estrada na maneira correta, certamente ele vai estar, daqui a 2 anos, num cenário muito mais agradável. Agora, se ele ficar repetindo o mesmo modus operandi de sempre, acho que vai ter muito mais dificuldade, tá? E risco. Muito bem, Flávio. E assim, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, se você tivesse aqui, por exemplo, de dar uma nota, né? Qual que é o nível de maturidade que as empresas estão hoje quando a gente fala em gestão de workplace? Olha, o cenário é muito ruim, na minha opinião, tá? É muito ruim porque existem 2 workplaces, né? Tem o workplace do aquilo que é o manter em pé funcionando, e tem o workplace que eu estou entregando a melhor experiência para as pessoas, né? E esse segundo é o X da questão agora, né? Ele não não é o pessoal brinca, né? Não é o workplace do tobogã que eu estou falando, não é o fun da história, né? O build for fun, né? É aquele workplace que vai conseguir ser funcional, entregar a melhor experiência e ser dinâmico na sua utilização. E para isso conseguir funcionar, ele tem que ser um ambiente mais inteligente mesmo, tem que ter uma gestão mais orientada a dados,
do que é aquilo que a gente está falando da experiência do uso, né? Então isso é um novo desafio, ele está aí, né? Ele está aí, ele precisa ser melhor entendido, e exige que as pessoas olhem com mais atenção, e também tem o entendimento que o curto prazo é uma coisa, o médio e o longo vão ser outras, né? Sim. Na verdade, essa flexibilidade, essa mudança, né, essa mutação que você falou para a gente aí durante a entrevista. Bom, então agora para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência. Bom, a mensagem é uma mensagem, eu acho, olhar o copo meio cheio da história. É um copo de oportunidades, né? É melhor do que olhar na ótica dos problemas. Então, eu acredito que, como eu estava colocando lá atrás, né, o Facility Manager, ele tem uma grande oportunidade de dar um salto profissional, se ele tiver a visão correta e adequada e ser um protagonista, né? Os protagonistas, eles não vão ser vistos no curto prazo. Eu entendo que a gente está dentro de uma situação de que talvez daqui a 2 anos a gente esteja olhando para trás dizendo, fiz o trabalho excelente que eu deveria ter feito, né? Nas várias óticas, na ótica de custo, na ótica de ter um ambiente, de ter contribuído efetivamente para um ambiente mais agradável, mais saudável, né? A questão de saúde não é só uma questão de limpeza, a saúde mental, que é o que mais está se discutindo hoje, ela é decorrente de vários fatores que tem a ver com tudo isso que a gente comentou aqui, de comportamentos. Então, eu diria que é um momento de muitas oportunidades, né? E óbvio que a gente fala tudo isso, né? Parece às vezes muito vapor, mas ele tem o lado prático, né? E o lado prático é quem consolida, e resultados é quem consolidam o bem-estar. E é isso que a gente, como New Work, a gente está aí para ajudar as empresas, não somente com tecnologia, que é óbvio que tem que ter tecnologia de ponta e tecnologia das mais variadas dentro desse tipo de situação, mas também de conhecimento e de acompanhamento, de engajamento, né, ao longo de toda uma estrada de atravessar a ponte, de mãos dadas, né? Não Sim. é simplesmente jogar uma ferramenta, jogar uma plataforma e vamos que vamos. Não é assim, né? É isso que a gente está fazendo. Muito bem, Flávio. Bom, a InfraFM Talks agradece muito aí a sua participação. Para a audiência, a gente vai deixar no link aqui da entrevista o e-mail do Flávio. E quem quiser continuar essa conversa com ele, eu tenho absoluta certeza que ele vai ter o maior prazer em atender aí a solicitação de vocês. Tá bom? Fica um abraço aqui para vocês e aquela velha demanda. Continue se cuidando, a gente não pode brincar com a nossa saúde, nem com a saúde das outras pessoas. Tá bom? Fica um abraço para todos vocês.